Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Todos os dias, como eu sempre digo, Deus tem nos dado graça deste encontro aqui. E eu, mais uma vez, te agradeço também por estar comigo, de curtir esse canal, de se inscrever, de compartilhar esses vídeos. Te agradeço sim, porque você está se engajando conosco e nos ajudando a levar o Evangelho para muitas pessoas. Certamente você conhece uma pessoa que precisa receber das mensagens que diariamente nós temos compartilhado aqui neste canal. Este canal é seu, você faz parte dele, e sem você que não faria qualquer sentido eu vir aqui todos os dias, porque certamente há um propósito de Deus em torno de tudo isso que tem acontecido aqui. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. O desejo do meu coração nesse dia é que você seja muito abençoado, muito edificado, que você tenha sempre a sabedoria na sua mente e no seu coração para lidar com todas as circunstâncias da sua vida. E enquanto eu pedi a Deus uma direção para a palavra, o Senhor me levou a um texto muito interessante, com uma passagem muito maravilhosa, com um grande milagre que acontece com Jesus e os seus discípulos. E Deus quer falar conosco acerca dessa passagem, dessa narrativa que nós vamos ler aqui no Evangelho segundo Lucas. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Então, abra a sua Bíblia, se você quiser agora dar uma pausa no vídeo, pega a Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Essa passagem é muito inspiradora e traz para nós tanto ensino, tanto aprendizado para a nossa vida. Mas eu quero pegar 2 aspectos. Um aspecto que eu vejo assim, de forma mais curiosa e outros aspectos que trazem para nós um ensino mais profundo. O primeiro deles é imaginar Jesus num barco, dentro da água ali, um pouco afastado da margem, e uma grande multidão, e Jesus falando para toda aquela multidão, sem microfones, sem caixa de som, sem amplificadores, e aquela multidão escutando a mensagem do reino de Deus. É uma coisa extraordinária. Então, talvez aqueles que são estudiosos da física, do som, certamente vão ter uma explicação ali de como que a água e a planície, certamente que estava em volta daquela água ali, ajudam a propagar e reverberar o som, mas de toda forma, para mim, é mais um milagre. Fazer uma multidão escutar sem que você tenha,
microfones. Talvez naquela época tinha mais silêncio, não tinha tanto ruído quanto nós temos hoje. Hoje nós somos cercados de tanto ruído, carro, eletrodoméstico, sons e tudo mais que estão ao nosso redor. Talvez fosse um ambiente assim mais silencioso, mas nós estamos falando de uma multidão. Enfim, isso é apenas curiosidade. Mas o que eu quero cercar com você aqui, diante do que nós lemos, foi o fato de Jesus ter levado àquele povo uma mensagem e dado uma ordem muito específica para aqueles pescadores. Jesus pregou a palavra em cima daquele barco e ao final ele disse para Pedro: leve o barco mais para longe e lance as redes. Pedro hesitou, mas disse com muita clareza: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sem contar que Pedro também chama Jesus de mestre. Eu não sei, não imagino qual seja a mensagem que Jesus pregou naquele dia. Eu não sei, a Bíblia não fala qual foi a pregação que ele fez. Mas certamente foi algo tão maravilhoso, tão poderoso, que Pedro ali, no meio de toda aquela situação, recebe uma direção do Senhor Jesus, reconhece-o como mestre, reconhece que, como diz o ditado, o mar daquele dia não estava para peixe, mas ele obedece e colhe um grande milagre. Aí é um segredo, ou talvez nem diria um segredo, mas aí há um ensino muito importante para nós. Obedecer a palavra de Deus, mesmo contra as circunstâncias. Isso se chama fé. A nossa fé, ela se manifesta exatamente quando as circunstâncias não são favoráveis. Quando o recurso acabou, quando a enfermidade agravou, é quando você olha para o seu lado e não tem mais ninguém com você, é quando a situação toma um pé tão difícil de lidar com ele, as decisões são cada vez mais difíceis, e de repente você para tudo que você está fazendo e se rende aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Isso é um exercício de fé. Pedro, quando recebe a palavra do Senhor, ele mostra: a circunstância não é favorável, mas eu creio na palavra que o Senhor está me dando. Isso é um ensino para nós. Crer na palavra que Deus tem nos dado. E Deus está dizendo para você hoje: não desista daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não desista, porque se Deus colocou algo nas suas mãos, Deus vai te ajudar a prosperar nisso. Não desista da sua família. Não desista do seu trabalho. Não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos planos que você tem na sua vida e que sabe claramente que são bons, que são planos dirigidos por Deus na sua vida. Não abra mão, sabe? Muitas vezes as circunstâncias, elas vão aparecer e nós precisamos lutar. Sim, as coisas não são fáceis, precisamos enfrentar desafios, porque todas as vezes que nós enfrentamos desafios, o valor daquilo que a gente conquista é muito maior. Porém, quando se trata da fé, o grande desafio nosso não é fazer muita coisa, mas é crer que mesmo sem dar conta de fazer tudo, Deus fará um grande milagre. Esse é o exercício de fé. Exercer a fé não é você agir com a força do seu braço. Exercer a fé é você ir onde nada mais poderia trazer resultado. E Deus fala que é dali que você vai trazer. Usar a fé é você olhar para algo que ninguém daria qualquer crédito e daquele lugar você receber a grande vitória da parte de Deus. Agora, o segundo ponto muito importante que eu quero trazer para a nossa reflexão é que quando Jesus vira para Pedro e para os seus amigos ali e fala: lancem as redes. Vamos pensar numa coisa. Pedro tinha redes para lançar. Imagine se Pedro não tivesse redes para lançar. Imagine se as redes não estivessem preparadas para serem lançadas.
Deus, ele nos abençoa. Deus pode fazer coisas que não existem, virem a existir para que nós sejamos abençoados. Mas na maioria das vezes, Deus vai usar os recursos que ele já tem te dado. Quais são as redes que você tem nas suas mãos para lançar e vencer as dificuldades que você está vivenciando? Quais são as redes que você tem para lançar sobre essa escassez que você está vivendo? O mar não estava para peixe, e Pedro lançou as redes, e os peixes vieram, e os barcos se encheram. Será que você está vivendo uma situação onde acabaram seus recursos financeiros, uma situação onde a sua saúde está tão debilitada porque você foi, tão abatido com tudo isso e os médicos dizem que já não tem mais jeito, ou você vai sofrer, ou que você vai ficar com sequelas? Não importa a palavra que chegou até você, que não veio da parte de Deus. Deus sempre tem uma palavra muito maior e muito mais poderosa do que a palavra que qualquer homem tenha liberado sobre a sua vida. Não há circunstâncias que Deus não possa reverter, mas muitas vezes, e talvez a maioria delas, Deus quer que nós lancemos as redes. Deus já vem capacitando a sua vida, Deus já vem te preparando, Deus já vem te dando recursos. Eu creio que muitas vezes nós entramos em angústias, em situações de depressão, de tristeza, de ansiedade, porque nós não reconhecemos os próprios recursos que nós temos em nós para lidar com as dificuldades. As pessoas às vezes estão com a baixa autoestima, às vezes as pessoas estão entrando em depressão, com muita ansiedade, com medo da circunstância, com medo do futuro, sem crer que as coisas podem ser diferentes, e de repente, sabe o que está acontecendo? Você está negligenciando os recursos que Deus já te deu. É isso mesmo. Você está se entregando e deixando as circunstâncias serem muito maiores daquilo que Deus já preparou você para viver. Às vezes você está vivendo uma situação de desemprego, uma situação de escassez financeira, e os recursos para conseguir estão nas suas mãos. As redes já estão aí. Olhe para o lado, olhe para a sua vida. Pare um pouco diante disso que você está sofrendo. Pare. Respira fundo. Olhe para o Senhor, olhe para a palavra dele. E fala: Deus, o que eu não estou enxergando em mim, que o Senhor já colocou de recursos para eu vencer essa batalha? O que é que eu não estou enxergando em mim? Davi chegou diante daquela batalha contra Golias e quiseram colocar sobre Davi uma armadura pesada, grande, que não cabia direito nele e ele sequer conseguia carregar. Mas Davi pegou uma funda e 5 pedrinhas do córrego do rio lá e lançou aquela pedra e derrotou aquele gigante. Então, a oração que eu te encorajo a fazer hoje é: Deus, o que eu já tenho de recursos para vencer a minha batalha, mas eu não estou conseguindo enxergar por causa das circunstâncias. Uma outra passagem, quando Pedro caminha sobre as águas e ele começa a afundar. Pedro era um homem que sabia nadar, Pedro era um pescador, e de repente ele começa a afundar, ele clama a Jesus por socorro. A cena é maravilhosa, o Senhor o socorre, mas Pedro sabia nadar. Pedro podia voltar para o barco nadando, mas na hora do desespero, na hora da angústia, nós esquecemos as nossas habilidades, esquecemos os recursos que nós temos, e às vezes a gente fica se debatendo e acaba que as nossas energias vão embora, o nosso ânimo se esvai, e de repente quando você olha para o lado, você tinha um recurso. Assim como Pedro tinha as redes e lançou ao mar, assim como Davi tinha a funda e 5 pedras e derrotou aquele gigante. Certamente, Deus já tem colocado nas suas mãos, na sua vida, na sua inteligência, o recurso que você precisa para vencer a batalha que você está vivendo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela vida de cada pessoa que recebe esta oração e esta mensagem nesse dia, e eu peço que o Senhor
através do teu Espírito Santo, realize uma aplicação personalizada na vida de cada pessoa que recebe essa mensagem. Traz encorajamento, traz ânimo, traz força, traz vigor. Traga, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, o mover do teu Espírito Santo, dando vitória para cada uma dessas pessoas que têm ouvido essa mensagem, para que possam romper em fé e mostre a cada um os recursos que elas já têm nas mãos, para que elas possam lançar as suas redes e viverem uma pesca maravilhosa para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida nesse dia, te dando graça, o favor dele mesmo em tudo que você fizer, e nós continuamos a nossa proposta orando a palavra, porque dela vem todas as promessas de Deus para a nossa vida. E até amanhã, se Deus quiser.